Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Pessoal, começando mais um vídeo para o nosso canal. Minha gente, um tempão que eu não trago nada aqui para vocês, mas hoje eu vim aqui conversar com vocês e é isso mesmo que vocês estão vendo no título do vídeo, tá, pessoal? E vou me justificar o motivo da minha ausência aqui no canal, tá bom, pessoal? Porque assim, hoje eu vou falar para vocês o que eu passei, estou passando, né? Ainda estou passando. E, minha gente, vai servir de experiência para vocês. Vocês não pulam o vídeo para vocês entenderem direitinho o que eu vou falar, tá bom? Para vocês saberem os fatos que tá acontecendo, porque, minha gente, é vivendo e aprendendo. Pessoal, eu tenho mais de 50 anos de idade. Eu acabei de crer que quanto mais tempo a gente vai vivendo, mais a gente vai aprendendo. A gente só deixa de aprender quando a gente parte daqui para a eternidade. Que a gente deixa de aprender as coisas aqui na Terra. Porque a gente vivendo aqui na Terra, a gente vai vivendo e aprendendo com a própria vida, com os acontecimentos, com a nossa vida. A gente vai aprendendo as coisas. A gente vai aprendendo ouvindo as experiências dos outros. Por isso que eu tô falando para vocês. Vocês ouvem. Não pule o vídeo para vocês entenderem que vai servir de experiência para vocês, né, gente? Porque às vezes a gente pensa acontece com outras pessoas, mas que nunca vai acontecer com a gente. E é muito pelo contrário, às vezes pode acontecer com a gente. Às vezes sim, às vezes não, né? Então não vou generalizar tudo, mas às vezes sim, às vezes não. Então, minha gente, eu vou resumir, porque a história é muito longa. Vou resumir bastante pra gente não ficar com um vídeo muito longo, tá, meninas? E aí, espero que vocês entendam. Então, minha gente, é assim. Eu acho que eu não falei aqui no canal, assim, a respeito, assim, sobre a minha vida pessoal de infância, eu nunca falei. Então, pessoal, eu perdi minha mãe, eu tinha 15 anos de idade, quando eu perdi a minha mãe. E, gente, minha mãe partiu para a eternidade e eu fui morar com a amiga dela, porque foi pedido dela, que quando se Deus levasse ela, que era pra amiga ficar por minha conta, né, pra tomar conta de mim. Assim aconteceu. Fui morar com a amiga dela, saí de lá casada. E aí, minha gente, a minha mãe tinha 2 filhos. Além de mim, 2 filhos, né? 3 comigo. 2 filhos homens e eu. Eu sou a caçula, a mais nova dos outros 2, entendeu? Gente, se vocês ouvirem, eu tô gravando à noite, pessoal, por causa do barulho, porque eu moro num lugar muito movimentado, é a rua principal do bairro, é um barulhão danado. Mas mesmo assim ainda tá passando moto, vocês ignoram aí, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Então, minha gente, e aí eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 15 anos de idade. E aí ficou meu irmão mais velho, a qual foi criado com a minha avó, e o outro meu irmão, mais velho do que eu, que foi criado com minha mãe, junto comigo, normal, né? E aí, minha gente, a minha mãe faleceu em 1987, que a minha mãe faleceu. E o meu irmão mais velho, ele faleceu em 1989. Quer dizer, 87, 88, 89. 2 anos depois da minha mãe, o meu irmão veio a óbito. Aí ficou só eu e o meu outro irmão. E aí, minha gente, esse meu irmão foi criado com a minha avó. E ele, numa outra cidade aqui perto de Valadares, no interior, uma cidadezinha pequena. E ele saiu para trabalhar muito cedo. E o primeiro dinheiro que ele ganhou, na saída dele pro trecho, antigamente falava assim, fulano foi pro trecho trabalhar. E aí meu irmão foi pro trecho trabalhar muito cedo. A primeira coisa que ele preocupou foi de comprar uma casinha para minha mãe e minha avó morar, para elas não pagar aluguel. Assim ele fez, comprou e deu a casa para as duas morarem, a avó e a mãe, que é minha mãe, e para ela, enquanto vida elas tivessem, quer dizer, usos e fruto. E assim aconteceu. Elas foram morar nessa casa e a minha mãe, ela veio para a cidade de Valadares e ficou minha avó lá morando, né, nesse imóvel. E aí, minha gente, minha avó faleceu. Primeiro morreu a minha mãe, depois o meu irmão, que dono do imóvel que ele comprou e deu para
avó e a mãe morar. Ele foi o segundo a falecer. Aí depois morreu minha avó, entendeu? A minha avó, eu não sei em que ano que ela faleceu, só sei que tem 23 anos a 24 anos que ela faleceu. E aí, pessoal, aconteceu, né, da minha avó falecer e eu fiquei 2 anos, eu fiquei sem saber que a minha avó tinha morrido. E aí, eu fiquei sabendo que a minha avó faleceu 2 anos depois. Eu já não tinha mãe, o meu irmão mais velho já tinha falecido, só tinha eu e meu outro irmão do meio, porque no caso eu sou a mais nova. E aí, pessoal, eu fiquei sabendo que a minha avó tinha falecido 2 anos, a quase 3 anos depois que a minha avó tinha falecido, que eu fiquei sabendo que ela faleceu. Porque naquela época as coisas eram muito difíceis, não tinha celular, não tinha internet, tinha orelhão, e olhe lá, tinha lugar que nem orelhão tinha. Igual a cidade que a minha avó morava, era tudo muito difícil, uma cidadezinha do interior bem pequenininha, até para correios era difícil, não tinha correios na época. Quando a gente ia saber na notícia do outro, era através de uma pessoa que às vezes ia para aquela cidade onde um parente morava e trazia notícia daquele parente pra gente. Era assim, a comunicação era muito difícil. E aí eu fiquei sabendo que a minha avó tinha falecido através de um pastor que veio pregar na minha igreja. Ele pregou na minha igreja e aí, na hora lá da pregação, aliás, antes da pregação, o pastor, né, que era o pastor da nossa igreja, ele tinha falado que o pastor fulano, que veio da cidade de Pescador, que ia pregar lá, né? Aí eu pensei assim, não, ele é da cidade da minha avó. Então eu vou perguntar sobre a minha avó, como é que minha avó tá e tal, né? Que já tinha uns 3 anos que eu não via ela. E aí aconteceu a pregação, terminou o culto, aí eu cheguei perto desse pastor e perguntei a ele como que tava minha avó, né? Assim, como que tava ela, tava tudo bem e tal. Ele foi e me disse assim, sua avó já tem uns 2 anos, quase 3 anos que sua avó faleceu. Aí na hora eu levei um susto, né? Falei assim, meu Deus, minha avó faleceu, eu não sabia, minha gente, que a minha avó tinha falecido. Aí ele foi e falou assim, isso foi mais ou menos em 2002, pessoal, em 2002. Ele foi e falou assim, sua avó faleceu. Aí ele me disse, sua tia foi embora para Belo Horizonte, que é a capital daqui de Minas Gerais, né? Foi para Belo Horizonte. Aí eu perguntei, e a casa, que é a casa da minha avó? Aí ele falou assim, a casa, a sua tia doou para a igreja. Ela passou a casa para a igreja. Aí eu falei assim, Ela falou assim, passou a casa para a igreja. E aí fulano de tal, pastor fulano de tal que tá morando lá, ainda falou assim para mim. Aí, beleza, né? Minha tia, a gente respeitava demais, né? Era só 2 irmãs, a minha mãe e ela. Minha mãe era apaixonada com a irmã, com a minha tia. A gente tinha muito respeito pela minha tia. Aí, ele falou assim, pois ela doou pra igreja. Eu não importei. Na hora eu pensei assim, meu irmão faleceu, minha avó deve ter passado a casa pro nome dela e automaticamente ficou pra minha tia. E aí, minha tia não vai morar mais lá na cidade. Ela doou pra igreja. Beleza, nada demais até então, né? Não questionei, nem nada que saiu da minha cabeça, gente. E aí, meu irmão na época era vivo também, meu irmão do meio, né? Faleceu também, gente. Aí só tem eu agora, só eu, não tenho mais irmãos. E aí, meu irmão era vivo ainda na época. Aí meu irmão ainda comentou comigo, falou assim, mas aquela casa lá era do Manuel, era do nosso irmão. Aí eu falei assim, não, moço, mas minha avó deve ter passado pro nome dela e automaticamente ficou pra tia, e a tia passou pra igreja, aí passou, o que vai fazer? Passou, ela deve ter passado com documento e tudo, né? Fez uma doação, passou os documentos, tudo. Pronto, acabou, meu irmão também não questionou nada, não falou mais nada sobre isso, e aí os anos foi passando. Quando foi em 2006, foi em 2006, eu precisei de ir em Belo Horizonte para começar um tratamento com meu filho, né, a qual ele foi operado lá em Belo Horizonte. Então, antes das cirurgias, aí tem que fazer aquelas avaliações. E numa dessas avaliações, a minha prima me levou na casa da minha tia. Essa tia minha, né, que eu tô acabando de falar para vocês que tinha feito a doação para a igreja. E aí nós fomos na casa da minha tia visitar, a gente
né, muitos anos que eu não via ela, aí a gente foi visitar. E aí, conversa vai, conversa vem, aí, sobre os parentes, né, longe, os parentes mais longe, né, da gente, primo segundo, terceiro, sei lá, a gente conversando sobre eles e tal. Aí eu perguntei sobre a casa pra minha tia. Gente, ela me disse a mesma coisa que esse pastor falou. Esse pastor era da igreja dela, pastor da igreja dela. Ela repetiu a mesma coisa que o pastor falou. Ela falou comigo assim que tinha passado o imóvel para a igreja, tinha doado para a igreja. Pronto, e cortou o assunto, pronto, a gente emendou conversando outra coisa, pronto, acabou. Isso foi em 2006. Aí, meu filho operou e tal, a gente veio embora. E até então, gente, nunca mais eu tive a oportunidade de voltar lá para ver minha tia. Às vezes eu tinha muito desejo de ir, muita vontade. Meu marido sempre indo em Belo Horizonte, sempre indo lá, quase que toda semana que eu trabalhava, puxava carga para lá. E aí me dava vontade de ir lá, sabe? Não, vou lá ver minha tia, me dava aquela saudade, me dava vontade de ir. Gente, mas eu pensava em ir, aquela vontade de ir, mas quando chegava, meu marido chegava de viagem, falava assim, não, na hora que ele voltar, que ele for, eu vou com ele. Gente, que saía da minha mente, aquele saía do meu coração, de uma forma que eu não voltei lá mais. Não voltei lá mais. E eu ainda cheguei a pensar assim, gente, como que eu sou desligada das coisas, né? E não fui ver minha tia e tal. Mas, minha gente, Deus trabalha de uma maneira assim. Às vezes ele nos dá livramento, a gente nem sabe que está nos dando aquele livramento, e ele está nos dando um livramento sem a gente ter noção daquilo que ele está fazendo por nós, certo? Os livramentos que ele faz conosco, todos os dias que a gente não tem nem noção, entendeu? E aí só sei que aquilo saía do meu coração, não ia de jeito nenhum. Aí beleza. Aí até então eu tinha, nessa época que eu fui lá, né, eu tinha contato com meus primos e tudo. Só, minha gente, que eu cheguei a perder celular, e perdi os números do telefone deles, o contato deles, aí fiquei sem falar. Tempão, muitos anos sem falar com eles, porque eu tinha perdido o contato. Aí, beleza. Quando foi uns dias desse atrás, eu não tinha, né, igual eu tô falando pra vocês, tinha perdido contato com eles. Eu mexendo numas cadernetas minhas de anotações, assim, antiga, tava até com as folhas assim meio amarela, porque de tanto ficar guardada. Aí eu tava mexendo com esse tempo, eu jogar um bocado de coisa fora. Aí eu mexendo na caderneta, eu achei o número do meu primo lá. Eu falei assim, gente, é o número do meu primo aqui. Aí eu resolvi ligar. Isso foi... Não tem um mês atrás não, gente, tem... Foi o ano passado, foi no ano passado. Eu achei o número dele. Aí eu falei assim, gente, minha tia tava viva, Achei o número dele. Aí eu liguei pra ele e tal, falei assim, aí eu, nossa, eu fiquei muito alegre, né, porque eu achei o contato deles. Aí eu falei assim, através dele eu acho das minhas primas e tal. Aí liguei pra ele e tal, foi aquela alegria só e tal, né, de eu ter conseguido no telefone dele, a gente conversou muito. Aí não deu pra conversar com a minha tia, porque ele falou assim que a minha tia tava surda, não tava ouvindo, se desse o telefone pra ela, ela não ia ouvir o que eu tava falando. E aí tá, aí eu falei com ele, eu vou tirar um tempo aqui e vou visitar. Ainda falei com meu marido, vou lá. Falei com a minha filha, vou tirar um tempinho e vou lá ver minha tia em Belo Horizonte, enquanto ela tá viva, né, que ela já tá bem idosa e tal. Só, gente, que não deu tempo. Aí, logo depois que eu entrei em contato com eles novamente, que eu consegui o contato com meu primo, ela adoeceu, aí, e veio a óbito. Não deu tempo de eu ir lá. Ela faleceu. Vai fazer, esse mês agora faz um ano. Aí tal, aí depois que ela faleceu, aí a gente conversou outras vezes e tal, mas assim, não tinha assunto de nada de lá, da nossa cidadezinha onde minha avó morava, e nem nada, só né, passava a saber como é que eles estavam lá. Às vezes ele não tinha muita notícia dos outros primos, porque eu acho que eles não estavam combinando muito bem naquela época, né, o ano passado, no caso. Aí beleza, mas era poucas vezes, acho que eu liguei umas 2 vezes só, dentro desse período, né,
que vai fazer um ano que ela faleceu, minha tia, esse mês agora. Então, nesse período, foi poucas vezes que eu liguei pra ele, acho que umas 2 vezes só. Aí, beleza. Quando foi há um mês atrás, mais ou menos, aí eu liguei pra ele, pro meu primo, né, pra saber, né, se ele tinha o número da minha prima, no telefone da minha prima e tal, pra me dar e tal. Aí, beleza. Aí a gente conversou, e nessa conversa que a gente estava conversando, aí ele perguntou, né, dos meus outros primos que moram aqui, né, do meu outro tio, irmã da minha mãe que faleceu aqui também, já há muitos anos. Aí a gente conversando e tal, aí eu perguntei, né, sobre os parentes pescador, né, da cidade Pescador, que é a cidade onde minha avó morava, se ele tinha notícia do pessoal e tudo. Ah, ele falou, não tenho, beleza e tal, tal, tal. Aí ele foi e me falou assim, inclusive, eu tô precisando de ir lá para me resolver um problema lá. Tô precisando de tirar um tempinho para lá e resolver esse problema, que é o problema da casa lá. Aí na hora eu perguntei assim, ué, que casa? Que casa? Ele falou assim, a casa que era da Dindinha. Eu tenho que ir lá para resolver, porque ela tá com muito IPTUs acumulados sem pagar, e ela tá com um problema numa das estruturas do lado dela, que também tem que ver, né, que vai fazer. E aí eu tenho que ir lá para resolver isso, para acertar lá na prefeitura os impostos e para ver o que eu vou fazer lá. O que eu vou fazer. Teve pessoas que me procurou para comprar. E aí eu vou pagar os impostos para mim ver o que eu vou resolver daquela casa lá. Aí beleza. Aí falou assim, eu pensei assim, uai, estranho. Só que eu não comentei nada para ele. Eu só pensei, falei assim, nossa, estranho, ué. Minha tia falou que tinha vendido, que tinha doado aquela casa para a igreja. E o próprio pastor da igreja lá da cidade falou a mesma coisa comigo. Aí ele foi. Aí beleza. Aí eu fiquei quieta, eu só fiquei imaginando, né? Aí ele me deu o número do telefone da minha prima e tal. Conversei com a minha prima, conversa vai, conversa vem. Aí ela me fez várias perguntas, assim, né? Sobre meu irmão, né? Que faleceu e tal. Aí depois ela foi e falou comigo, eu tô precisando de ir lá em Pescador. Eu falei a mesma coisa, né, do meu primo. Eu tô precisando de ir lá em Pescador. Aí vai o primo fulano e ciclano, vai nós três. Aí nós vamos lá dividir os IPTUs pra gente poder ver o que a gente vai fazer com a casa, se a gente vai vender e dividir em partes. A gente vai ter que ir lá resolver. Aí eu falei assim, mas aqui, já morou alguém naquela casa depois que minha avó morreu? Não, aquela casa tá fechada até hoje. Aquela casa tá fechada. Aí na hora que ela falou assim, eu falei assim, pois é, menino, aquela casa, quem comprou foi meu irmão, que comprou aquela casa. Aí eu falei assim, pois é, ela fez conta que não entendeu, sabe? Pois é, nós vamos lá resolver o problema daquela casa lá, a gente vai dividir a despesa pra gente ver o que nós vamos resolver lá. Nem deu assunto no que eu falei, não, entendeu? Aí eu não rendi a conversa, não. Aí beleza. Aí, isso foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta, no caso, na sexta-feira, eu liguei pra minha filha, falei assim, me leva lá em Pescador hoje. Aí a minha filha foi, mas o esposo dela veio aqui, me pegou e nós fomos lá em Pescador. Falei assim, vou lá ver se realmente aquele imóvel tá no nome do meu irmão. Aí, gente, nós fomos pra lá. Aí, gente, então um detalhe. No dia, um detalhe, não tô misturando as coisas não, gente. No dia que eu conversei com a minha prima, ela ainda falou comigo assim, boba, no dia que a gente for lá, tá bom de sair com nós também. Falou comigo assim. Aí eu só fiz assim, só fiz assim, entendeu? E partiu para outro assunto, e a gente conversou e beleza. Aí quando foi no outro dia, é que eu fui lá em Pescador. Minha filha me levou, mais meu genro. Aí o primeiro lugar que eu fui foi na prefeitura. Aí eu cheguei na prefeitura, pedi para puxar os impostos atrasados, muitos anos, gente, porque a minha avó faleceu 23 anos, caminhando para 24 anos, né? Eu pensei assim, nossa,
esses anos tudo de imposto sem pagar vai dar uma bolada, né? Aí o pessoal lá, o rapaz que nos atendeu, puxou os impostos, os IPTUs e tal. Aí ele me perguntou, mas você é quem? Eu falei assim, aí eu peguei meu documento, peguei a minha identidade, a identidade da minha mãe e mostrei pra ele. Falei assim, olha, tá. Aí ele foi e falou assim, falei assim, quem é o dono desse imóvel? Ele foi e falou o nome do meu irmão. Eu falei assim, pois é, eu sou irmã desse moço do imóvel, dono do imóvel. Ele foi e falou assim, você é irmã dele? Eu falei assim, sou. Aí eu peguei meus documentos, a identidade da minha mãe, gente, que eu guardo, ó, desde quando ela faleceu, já tem 30 e tantos anos que a minha mãe faleceu e eu guardo a identidade dela. E eu pensei uns meses atrás, eu peguei, juntei um bocado de trem e eu ia jogando a identidade fora da minha mãe. Guardei esses anos tudo e eu já ia jogando fora, agora uns meses atrás. E aí deu um negócio em mim, gente, eu falei assim, não, eu guardei essa identidade até agora, por que eu vou jogar fora? A identidade da minha mãe e do meu sogro, né? Eu falei assim, não vou jogar não, vou guardar até agora, vou deixar guardado. Minha gente, já pensou se eu tivesse jogado a identidade da minha mãe fora? E aí? O que eu ia provar? Como é que eu ia provar que eu sou irmã do dono do imóvel falecido? Não tinha como, né? Assim, tinha, porque no meu certidão de casamento tem o nome da minha mãe, né? Mas não tem o nome da minha avó no meu certidão de casamento, não tem. Eu acho que não tem o nome da minha avó. Se eu não estiver enganado, não tem, não. Aí eu levei a identidade da minha mãe, a identidade da minha avó, ó, a minha identidade e a identidade da minha mãe, porque na identidade da minha mãe tem o nome da minha avó, o nome do meu avô. E aí mostrei pra ele. Aí ele falou assim, ó, no caso, é assim. Aí ele me explicou, há 20 anos atrás, o seu irmão morreu, já tem muitos anos. Tem mais de 30 anos que o seu irmão morreu. Mas, há 20 anos atrás, uns anos depois que sua avó morreu, esse rapaz que me atendeu lá, minha gente, na prefeitura, é conhecido da gente, porque lá na cidade todo mundo conhece todo mundo, entendeu? E minha avó era uma das pioneiras da cidade. A minha avó morreu com 111 anos que ela morreu. Ela era uma dos pioneiros da cidade. Então todo mundo conhece todo mundo. Aí ele me falou assim, olha, apareceu uma senhora aqui na cidade, veio aqui na prefeitura, falou que ela era viúva do seu irmão e ela trouxe duas crianças, falou que as duas crianças era filho dele e ela veio para rever o negócio da casa, né, para botar o imóvel no nome dela. Aí eu pedi o certidão de óbito, ela não me apresentou certidão de óbito. Eu falei assim, então certidão das crianças, porque as crianças estão registradas no nome dele, é a mesma coisa, que aí eu passo o imóvel pro nome das crianças, né, herdeira, do mesmo jeito. Só que ela não apresentou certidão de nascimento das crianças também não. E aí essa mulher foi embora, ela ficou uns 3 dias aqui na cidade, mais ou menos, aí ela foi embora e nunca mais voltou aqui. Já tem 20 anos mais ou menos que essa mulher esteve aqui, nunca mais voltou. Aí eu falei assim, pois é, e eu tô vindo hoje porque tem 23 anos que minha avó faleceu e até então o que eu sabia, o que me passaram foi que a minha tia tinha doado, a minha tia fulana, ainda falei com ele que ele conhece, tinha doado o imóvel para a igreja. E ela me falou a mesma coisa, o pastor fulano me falou e 2, 3 anos depois que minha avó faleceu, que eu encontrei com ele em Valadares, e minha tia em 2006 falou a mesma coisa, que tinha doado para a igreja esse imóvel. E por isso que eu tô vindo aqui hoje. Aí ele falou assim, pois é, então, é assim, essa mulher nunca mais apareceu aqui, né? É muito estranho ela não ter voltado, precisando tudo. E a casa tá lá vazia. E é assim, a casa lá não pode fazer nada, não pode vender, não pode nada, por quê? Primeiro tem que passar o imóvel pro nome do herdeiro, para depois o herdeiro fazer o que quiser, vender, sei lá, fazer o que quiser, mas primeiro tem que colocar o nome do herdeiro aqui na prefeitura, nos documentos aqui da prefeitura. Aí eu fui, né, ele ainda falou comigo, eu falei assim, olha, eu vou te dar os IPTUs foram pagos até 2010, minha gente,
Os IPTU do imóvel foi pago até 2010, mas quem é que pagava? Ninguém sabe. Nem o moço que atendeu, que me atendeu na prefeitura, o rapaz, ele possa que ele saiba quem é que estava pagando esses IPTUs, só que ele não me falou. E ninguém me falou sobre isso. Quem estava pagando esses IPTUs? Aí, ele foi, escreveu, me deu o contato dele e falou comigo, olha, você vai correr atrás do certidão de óbito do seu irmão, trazer aqui na prefeitura para a gente passar a casa pro seu nome. Porque até então, se seu irmão não tiver viúva, não tiver filhos, é você que é herdeira. Pensa, gente. Ele me disse bem assim, que eu que seria herdeira. Ele ainda me perguntou, você tem mais irmãos? Eu falei assim, não, faleceu também, já tem uns 13 anos que faleceu, o meu outro irmão. Ele falou comigo assim, então você é herdeira do imóvel. Aí você tem que trazer o certidão de óbito pra gente passar esse imóvel pro seu nome. Aí, minha gente, aí ele explicou lá tudo direitinho, né, os passo a passo, o que teria que ser feito. Aí, beleza. Saí de lá, da prefeitura, aí eu fui lá no imóvel ver a casinha, gente. Eu queria ter gravado para vocês, mas eu tava assim, o emocional tão abalado, porque aqui em casa, na medida que eu fui conversando com meus primos, que eu descobri que o imóvel não tinha sido vendido. Vendido não, doado, né, no caso, doado, que até então era doado. Assim, fiquei sabendo do pastor e fiquei sabendo da minha tia, com o imóvel que ela tinha doado para a igreja. E eu fiquei sabendo que não existia isso de doação com imóvel, gente. Tava lá fechado desde quando a minha avó partiu. O imóvel fechado lá. E abandonado, minha gente. Ficou abandonado o imóvel. E quem tava cuidando do imóvel era o sobrinho da minha avó que mora de frente. Ele tem uma chácara bem em frente, sabe? A casa, o imóvel lá, a casa da minha avó, ele tem uma chácara bem em frente, sobrinho da minha avó. Ele que tava esses anos tudo, gente. 20 e tantos anos, ele que tava tomando conta da casa, sabe? Tava lá sempre olhando, cuidando, é ele. E aí, diz ele que ele sempre falava, gente, essa casa tem uma herdeira, a herdeira mora em Valadares, que é a irmã de fulano, que é o dono daí, que faleceu, essa herdeira mora em Valadares, eu não tenho contato dela, não sei onde ela mora em Valadares, mas essa casa tem dono, tem uma herdeira, dizer que sempre falava isso. Aí ele foi, falou assim, não, vão lá ver a casinha. Aí ele foi, pegou a chave lá e foi lá mostrar a gente a casa, minha gente. Eu queria ter gravado pra vocês, mas só que, olha, não deu, não tinha condições, eu tava muito agitada, muito nervosa, sabe? Com toda essa situação que eu tava descobrindo, gente. Muito nervosa. Aí, na hora que eu entrei na casa, assim, eu lembrei da minha infância, gente. Porque todo ano a gente passava férias no meio do ano, minha mãe ia passar férias no meio do ano lá na casa da minha avó, sabe? Aí veio na minha mente minha mãe, minha avó, né? Eu criança lá. E aí meu irmão, assim, meu irmão não tinha muita lembrança dele, porque a gente morava aqui em Valadares, e ele morava com minha avó em Pescador e vivia mais, como diz o outro, no trecho, trabalhando, viajando. Então eu tinha pouca lembrança dele, não tinha muita lembrança, né? E quando ele morreu, eu nova, né, novinha ainda, então não tinha muita lembrança dele. E aí, minha gente, eu fui recordando e tal, aí beleza, minha filha viu lá, meu genro e tal. Aí depois a gente saiu, aí eu despedi do sobrinho da minha avó e tal, agradeci a ele e fui na casa da vizinha do lado, que é conhecida nossa há muitos anos, muitos anos. Ela lembra de mim desde pequenininha, porque sempre a gente ia pra lá, igual eu tô falando pra vocês. Aí eu cheguei lá, aí na hora que eu falei com ela que eu era a irmã do dono da casa do lado, nossa, essa mulher me abraçou. Ai, gente, eu lembro de você, me abraçou, eu abracei ela, logo eu recordei dela, né, assim, né, recordei totalmente dela e tudo. Aí ela foi, gente, que tão calor, misericórdia. Aí ela foi, minha gente, me chamou pra dentro, aí eu entrei, né, minha menina ficou lá no carro com meu genro lá, né, lá numa praça, que tem uma praça bem assim próximo da casa da minha avó. Aí eu entrei e fui conversar com a vizinha lá do lado. Aí
A vizinha começou a me falar, gente. Gente, na medida que a vizinha foi falando comigo, pessoal, parece que a minha pressão foi fazendo assim, ó. Subindo, subindo, subindo. Por isso que a pressão tava, ó, sabe? E eu comecei o coração a palpitar, assim, acelerar, acelerar. Ela começou a me falando as coisas. Pessoal, os parentes lá de Belo Horizonte, que eu falei com vocês, que a gente tava conversando e tal, já tinha tentado várias vezes vender o imóvel, só que não conseguia, porque eles não eram donos, como é que eles iam vender? Lá na cidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo, assim, né? Tanto é que ninguém invadiu a casa, esses anos tudo tá fechado, porque ninguém lá invade nada dos outros. Ainda mais que, né, gente, é todo mundo conhecido, quem faleceu, quem tá vivo, é todo mundo conhecido lá na cidade. Aí ela foi falando comigo, minha gente, que eles tentaram vender várias vezes o imóvel, ofereceu para ela, para ela, para ela comprar, mas ela também já tinha procurado eles para comprar, mas ela achou que sabia, assim, você sabia da, da herdeira, né, no caso. E aí ela falou comigo, falou assim, olha, essa semana passada mesmo, fulana ligou para mim. Olha só, eu conversando com eles toda semana. Fulana ligou pra mim, me oferecendo essa casa assim, a preço de banana. Ah, fulana, compre essa casa, compre, eu vou fazer os documentos, vou arrumar um advogado bom aqui, que vai fazer esses documentos, não vai ter problema nenhum pra você, não. Aí eu falei assim, não, eu até compro, mas a herdeira tem que assinar os papéis pra mim, porque senão depois eu posso tomar prejuízo, pra dar problema pro meu lado. Não, não, pode comprar, e que os documentos que a gente vai fazer aqui vai ser documento bom, pessoal bom, faz documento, tá? Eu falei assim, não. E diz ela que ficou tentada. Deu muita vontade dela comprar um imóvel, sabe? Porque pelo valor e assim, né? Ela fala, não, compra a prima lá, né? Compra e tal, tal. E aí, minha gente, ela falou assim, não, se você trouxer a herdeira para assinar, eu compro. Aí sabe o que ela falou? Ah, eu vou levar. Não, então tá, então você compra, eu vou levar a herdeira aí, no caso seria eu, né? Eu vou levar a herdeira aí para poder assinar. Aí ela falou assim, então tá, se você trouxer a herdeira aqui para assinar, eu compro. Aí tá. Aí ela falou assim, ué, mas você sabe onde a herdeira mora? Você tem um contato dela? Aí ela falou assim, tenho. Aí ela falou assim, então me dá o contato dela, me dá o número dela. Aí, só que não passou não, sabe? Não passou não. Aí, beleza. E aí, isso foi na semana antes de eu ir lá, entendeu? Que a gente estava conversando, toda semana a gente conversava e tal. E às vezes eles tocavam no assunto dessa casa, né? Aí, beleza, eu falei assim, pois é, minha filha. Aí eu falei com ela, pessoal, toda a vida eu soube que essa casa era do meu irmão. Só que quando vó partiu, e aí o pastor falou comigo, eu imaginei que tia tinha doado para a igreja, eu imaginei que minha avó tinha passado, tinha colocado no nome dela, né, que meu irmão tinha falecido, e aí automaticamente ficou para minha tia, por isso que eu não vim atrás, não procurei, porque eu nem pensei em nada. Aí a falou assim, pois é, minha filha, tá aí essa casa vazia esses anos tudo. Minha gente, eu fiquei de boca aberta. Porque eu acredito que eles lá achavam que eu não sabia quem era o dono do imóvel. Eles achavam que eu não sabia quem era o dono, não, sabe? Mas eu sabia, porque desde criança eu sempre ouvia minha mãe falando e minha avó, isso aqui é de fulano, ele comprou e deu pra nós morar, mas tá no nome dele, é dele. Ele deu pra gente morar, usufruto, quanto vida a gente tiver. Então eu sabia. E lá eles pensavam que eu não sabia de nada. Que eu não sabia de nada quem era o dono. Então eles pelejaram para vender, mas não tinha jeito. E aí, se achasse alguém que comprasse assim com alguma coisa falsificada, talvez venderia, né? Compraria, né? E eles venderiam, mas não achou. Gente, eu fiquei horrorizada. Eu fui enganada por duas pessoas. Um, que é o, né? Eu não tô generalizando não, minha gente. Até porque eu sou cristã evangélica, assim, né? Mas no meio do trigo tem o joio, né? Então, assim, ele me falou e minha tia falou também, gente. Pelo amor de Deus. Na época, meu irmão era vivo. Meu irmão passava dificuldade, gente.
Não, tinha vezes que não dava conta nem de pagar aluguel, morando de favor para aqui, para pular. E ele tendo lá, gente, que no caso meu irmão era herdeiro também. E a gente sem saber, enganados, a gente enganados, né? Eu enganada, porque, né, para mim eu acreditava cegamente, um respeito total que a gente tinha com a nossa tia. Minha mãe, as duas irmãs, né, eram unidas e minha mãe tinha muita coisa, né, assim, tinha muito amor pela irmã. E, gente, e a irmã fazer isso com os filhos da outra que tinha falecido, que deixou uma adolescente de 15 anos, deixou outro filho, e fazer isso com a gente, sobrinhos. Pensa, gente. Olha, eu fiquei muito decepcionada, muito, muito, muito. Aquilo mexeu muito com o meu emocional. Eu fiquei assim, gente, o que é isso? Parecia que o mundo tinha desabado em cima de mim. Falei assim, gente, um negócio parece coisa de novela, história de novela, isso. E aí a gente vai pensando aquele monte de coisa, né? Assim, passa aquele monte de coisa na cabeça da gente. E a gente fica com o emocional abalado. Eu não tava conseguindo fazer as coisas não, gente. E ela morreu e eu enganada, né? Vai fazer 1 ano que ela faleceu. Essa tia faleceu. E assim, e aí eu fui, quando eu cheguei de lá, minha gente, a gente voltou no mesmo dia. Primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, eu vou ligar para eles lá em Belo Horizonte, vou falar com eles que eu fui lá na cidade. Fui lá na cidade. Fui na prefeitura e que foi assim, 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 que eles iam lá, não ia resolver nada, que lá para resolver só o herdeiro, né? E aí eu cheguei, liguei para eles, aí a prima, nosso Deus, virou bicho, porque que eu não esperei pra gente ir junto e tal, e falou que queria o dinheiro dela, falou que queria o dinheiro dela, que ela tem direito no imóvel, que ela quer a parte dela. Eu falei assim, minha filha, você não tem parte nenhuma. Se tivesse acontecido as coisas diferentes do que eu descobri, talvez ela até daria mesmo, um pouco, dividia. Mas do jeito que eu descobri, nosso Deus, eu fiquei horrorizada. Aí ela foi e falou que ia arrumar um advogado, não sei o que, bateu o tempo na minha cara, porque disse que tinha direito. Aí eu liguei pro outro primo, falei que eu tinha ido lá. Nossa, esse cara, ele ficou todo sem graça, né? No telefone, fui, tá. Nossa, fui. E falei assim, lá foi assim, assim, não adianta vocês ir lá que vocês não iam resolver nada. Não ia resolver nada. Mas, vocês poderiam pagar os impostos atrasados, mas resolver questão de casa, vender, fazer isso igual vocês estavam pensando, não tinha como vocês fazer nada. Até eu, que sou a irmã, pra mim fazer qualquer coisa lá, eu vou ter que procurar, gente. Eu vou ter que procurar. Eu falei com ele, eu vou ter que procurar o certidão de óbito dele. E vai ser procurar uma agulha no palheiro, minha gente. Porque quando ele faleceu, ele morava numa cidade que não é perto não, acho que uns 200 quilômetros daqui da nossa cidade. E aí ele morou uns tempos em uma, depois morou uns tempos na outra. Morou acho que em 2 ou 3 cidades. E é tudo cidade perto, uma da outra, sabe? E aí a cidade que ele mais morou em Malacacheta. E assim, quando a minha avó ficou sabendo que ele faleceu, foi através de boca dos outros, porque ninguém tinha celular para avisar, sabe? Minha avó ficou sabendo e a gente ficou sabendo através de um vendedor lá que ficava viajando, né? Aí ele ia e sabia da notícia dos parentes, trazia pra gente e levava da gente, né? Da minha avó e tudo para ele, sabe? Até carta era muito difícil naquela época, cartas. Então era assim, de boca. E aí foi onde a minha avó ficou sabendo. Aí ele já tinha morrido quando ficou sabendo. E aí a gente não tem certeza qual das 3 cidades que ele foi enterrado. Então eu vou ter que procurar o certidão de óbito. Vai ser como se procurasse uma agulha no palheiro, porque já tem mais de 30 anos que ele faleceu, né? Eu acho que tem mais de 30 anos, foi no ano de 89. E a gente, lá nos documentos na prefeitura, não tem número de documento dele, CPF, nem identidade, eu nunca vi isso também. Aí, eu achei assim, se tivesse os números do documento dele, ia ser mais fácil de pedir o certidão de óbito, talvez através dos cartórios aqui de Valadares, né? A gente pede, mas também não tem como, porque eu só tenho o nome dele e não tem número não tem número do documento dele, não tem nada. E não sei
que cartório, que cidade exata que foi feito o certidão de óbito dele, aonde ele foi enterrado. A gente não tem esses detalhes. Talvez quem teria, assim, várias informações, até da onde ele foi enterrado, é essa tia minha que me enganou meu irmão, que enganou a gente aqui, sabe? Ela que teria informações, né? Talvez ela, né, se não tivesse acontecido isso tudo, há muitos anos atrás, seria até mais fácil de correr atrás desse certidão de óbito, que não tinha tantos anos passado, né? E ela saberia de informações. E agora que eu fui descobrir, gente, tem um mês que eu fui descobrir isso tudo, né? Que é mentira, que não existe esse negócio, o imóvel estava fechado, que ninguém doou para a igreja de jeito nenhum, sabe? E aí tá nessa situação, né, gente? Tem que correr atrás, mandaram eu ir no advogado, mas só que o advogado pode conseguir uma declaração, mas lá na prefeitura não aceita declaração. É mesmo certidão de óbito, para poder passar o imóvel no meu nome. E aí, né, aí tá nesse impasse. Como que eu vou fazer? Nós vamos ter que sair daqui e 200 quilômetros, mais não sei quantos, né, porque a Malacaxê, numa cidade de Malacaxê ele morou, chama Malacaxê, a outra cidade é Poté, a outra cidade é não sei o quê. Tem que procurar, porque a gente não sabe. Eu aqui não sei. O pessoal lá de Belo Horizonte, mesmo se eles souber, eles não vão informar, porque são pessoas ruins, gente. São pessoas ruins. Porque para fazer isso, né, ninguém fala nada, igual eu tive lá em 2006. Fiquei na casa dessa prima minha, né, porque eu ia lá fazer avaliação, ficava na casa dela, no outro dia eu vim embora, na casa dessa prima minha, e eles sabiam que o imóvel estava lá fechado, ninguém para falar para mim. Conversaram comigo esse dia tudo atrás. Falava que ia lá resolver o negócio do imóvel, vou lá resolver, pagar os PTU, ver se eu vou vender, que já procurou gente aqui, já me procurou pessoas de lá para comprar o imóvel e coisa e tal. Mas ninguém nunca, eles sabiam, né? Eles sempre soube que ela era do meu irmão, então eles sempre soube que eu era herdeira. Ninguém para falar comigo. Olha, você, ô prima, vai lá resolver o negócio do imóvel, porque você que é herdeira, só tem você de herdeira dele, então você tem que ir lá resolver isso, né? Ver o que você vai fazer. Não, eles não falavam isso não, só falava que ia lá pra resolver o negócio da casa, pra ver se vendia, que coisa, pra ver se eles vendiam e tal. E sim, sabe? Eles achavam que eu não sabia de nada desse imóvel que era do meu irmão. Aí quando eu falei que era do meu irmão, eu falei, aquele imóvel é do meu irmão. Aí eles imediatamente, uma semana antes de eu ir lá, eles ligaram para tentar, a prima lá ligou para tentar vender, para fazer documento não sei como lá, para vender o imóvel para vizinha do lado. Pensa, gente, é muita decepção, gente. Eu fiquei muito chateada, gente. Eu nunca imaginei que eu passaria por uma coisa dessa, uma traição, para mim é traição, viu? Me engano, né? Me enganou esse tempo todo. Enganada, eu inocente, né? Tipo assim, a gente, né? Às vezes a gente, sei lá, nem sei explicar, gente. Foi uma traição, me traíram, me enganaram. Esses anos tudo. E aí, pessoal, vou falar com vocês uma coisa. Acabou. Agora, em relação aos parentes lá, acabou, porque eu vi que são pessoas bem com o coração bem, ó, bem. Então, aí agora vai ser eu correndo atrás dessas coisaradas todas aí, ver se a gente vai viajar pra lá e eu vou falar pra vocês o resultado, tá? Na medida que for acontecendo o resultado, eu vou falar pra vocês, o vídeo vai ser pequeno, não vai ser tão grande assim, tá, minha gente? E aí, a gente, na hora que o meu marido tiver um tempo, tem que esperar um tempo, que a gente vai tirar uns 3, 4 dias pra poder correr nessa cidade procurando, de cartório em cartório, pra gente ver, porque a mulher, então, essa mulher que diz, entre aspas, que era a viúva dele, nunca mais apareceu, sumiu, diz que os 2 filhos eram dele, sumiu, tem mais de 20 anos, então eu acredito que não era nada. Porque se você for viúva de uma pessoa, tem filho com uma pessoa, saber que tem um imóvel numa cidade, que você pode vender, pegar aquele dinheiro para resolver um pouquinho da sua vida, e não vai, que alguma coisa está errada, né? Então é isso. Até o pessoal lá, né, da prefeitura tem noção disso. Então,
se eu conseguir o certidão de óbito, levar para passar pro meu nome, entendeu, gente? Então é isso, pessoal. Aí vocês, agora que eu tô melhorzinha e tô começando a agilizar minhas coisas, né? Assim, tô saindo muito para me procurar saber, né, sobre isso que tá acontecendo. Nesse caso, eu não consigo o certidão de óbito do meu irmão. O que é que eu posso fazer? Porque o imóvel lá tem um dono, né? Tem um dono. Lá ele não pode ficar daquele jeito que tá lá, né? Alguém tem que ser dono daquilo lá. Mesmo não achando certidão de óbito, aí eu tô correndo atrás de advogado, né? E tô andando bastante, né? Vai saber de um, a gente vai saber do outro. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, e é isso, minha gente. É isso. Então, muito obrigado, né? Terminei aqui. Na medida do que for de novidade, gente, eu vou falando para vocês, tá bom? O que vai acontecendo, vou falando para vocês. E vocês vão me acompanhando aí. Vou nessa cidade procurando, eu vou gravar para vocês a nossa ida, a nossa viagem, essa maratona, né? Mas que Deus venha nos levar no lugar certo, onde a gente possa achar a certidão de óbito dele, né? Então é isso, minha gente. Muito obrigada por vocês terem me assistido esse tempo todo, minha gente. Que Deus abençoe vocês grandemente. E não esqueça do nosso like, tá bom? E se inscreva, você que ainda não se inscreveu, vem fazer parte da minha família aqui, tá bom, minha gente? Um forte abraço para vocês. Beijos. Tchau.